Olá pessoal, esse vídeo pretende dar uma resumida nesse título que nós vemos trabalhando essas semanas, né, sobre o poder global, religião universal, essa tentativa da ONU de impor uma ética global voltada para o ecologismo, substituindo o cristianismo. Vamos começar então pedindo para São Miguel proteção, já nesse período de quaresma, esperando a grande festa do Arcanjo São Miguel, nosso príncipe defensor no combate. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina precipitai ao inferno Satanás e todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu quero começar comentando que no livro do Juan Cláudio Sanaúrra, ele já começa na introdução dando as soluções. Eu achei muito interessante porque ele disse assim, olha, eu vou falar de uma coisa horrorosa, mas eu vou dizer uma coisa a vocês, fiquem calmos, façam isso, isso e isso. E depois ele começa o livro. Então, foi a primeira coisa que eu anotei, foram as soluções para o problema, que não vem de outras pessoas, a não ser de nós, os cristãos, né? Defender Cristo, a igreja, os princípios cristãos, a lei natural. Então, a gente vai pegar também o resumo de Dom Estevão Bittencourt, quando comentou na Pergunta e Responderemos 469, já citada em outros vídeos de 2001, né, o que Michael Scuyans, né, Michael Scuyana, o Scuyans, eu já li Scuyans em outro lugar, mas depois a gente pode ver certinho. Ele mesmo colocou Scuyana lá em cima e aqui ele colocou Scuyans, mas acho que é só um erro já de digitação. Mas ele comentando esse artigo, ele mesmo fez a conclusão dele, que para nós é fundamental. Dom Estevão Bittencourt é quem nos auxilia aqui nesse canal. E também, obviamente, eu quero me valer de São Pio X, hoje é dia dele, e eu já li bastante coisa interessante, justamente porque esse movimento ele vem vindo ao longo da história. E o modernismo é uma das coisas que pretende mundanizar, né? Pretendeu naquela época, hoje a gente tem outras vertentes, mas pretendeu mundanizar a igreja. E Pio X foi o ferrenho combatente do modernismo. Então eu peguei algumas falas dele, de Leão XIII também, que já estava sentindo esse movimento, e óbvio do cardeal Ratzinger, Papa Emérito Bento XVI, também aqui no livro do Sanaúrra tem uma citação que eu achei muito interessante. Então vamos começar. Quando o Sanaúrra começa o livro, ele já vai ressaltando alguns pontos importantes para a gente. Ele diz assim, que nós não devemos, diante dessa situação do globalismo, né, dessa imposição de conceitos do politicamente correto, para que se introduza uma consciência coletiva, né, como a gente colocou em um dos vídeos aqui, a reengenharia anticristã, porque a gente falou da reengenharia anticristã, a gente já deu a visão geral desse tema, a gente falou da Carta da Terra, e a gente falou também da igreja e a publicação da Dominus Jesus, que foi justamente a resposta a esse movimento da Carta da Terra. Então, nesse vídeo a gente também tem que abordar essas soluções, porque a gente apresentou o problema, mas a gente tem que apresentar também o raciocínio correto, um raciocínio reto. Óbvio que a Dominus Jesus já veio apresentar alguma coisa, mas desses que nós lemos, o Catecismo da Igreja Católica, a gente também tira alguma coisa. Quer dizer, a gente tira praticamente tudo, mas eu vou fazer uma pequena citação, que vai de encontro ao que o Sanaúrra vai dizer aqui agora. Vamos lá. Primeiro item que ele falou, né, nós devemos obedecer a Cristo. Esse é o nosso ponto, ao ponto que eles querem tirar do centro, é o ponto que o cristão coloca no centro. Nos configurarmos a Cristo. Como ele mesmo disse, se me amais, guardareis meus mandamentos. Ok, a primeira lei, a lei de Deus, toda se resume ao amor. Mas que amor é esse? É o amor que dá liberdade total e restrita ou é o amor de obediência? Então a gente sabe que o pecado, o nó do pecado veio pela desobediência e não pela falta de amor, né? Então a obediência é o quê? É o resultado do amor. Quem ama, obedece, como Cristo vai dizer aqui em João 14:15. Se me amais,
observareis meus mandamentos. Então, amar a Deus é observar os mandamentos. Não é como disse lá o Gorbachev, né, ao criar essa Carta da Terra, ao se referir a ela, diz assim, não, a gente pretende substituir com a Carta da Terra os mandamentos. Então, não ama a Deus, ok? Primeiro ponto é esse, Sanaúra que está falando isso na introdução do livro dele. Nosso falar e pensar servirá a Deus e encontrará espaço no mundo. Nosso falar, pensar e agir, porque a partir do momento que nós falamos e pensamos, nós temos que ter a coerência de agir como falamos e pensamos e pagar o preço disso, né? Segundo ponto que Sanaúra ressaltou como o agir cristão frente ao problema. Encontro vivo com Cristo em sua igreja, sacramento de salvação. Por quê? Cristo é o sacramento de Deus para a igreja. Cristo é a presença visível de Deus na igreja. Ele é o sinal visível dessa graça invisível que é Deus, né? A graça por excelência é Deus na nossa vida, o nosso Criador. Então esse encontro com Cristo nos fortalece e faz com que nós sejamos o símbolo dessa caminhada, o símbolo dessa obediência. Então é permitir não criticar, não vamos dizer, não combater a ponto de destruir a própria igreja, o joio que está dentro dela. É deixar, como o Sanaúra vai dizer aqui, o joio e o trigo crescem juntos. E a nossa opção é ser trigo e não joio. A opção do cristão é ser, desde que o joio esteja. Agora, também é nosso papel de cristão alertar, olha, aquilo ali não é joio, não é trigo, aquilo ali é joio. Prestem atenção, eles são parecidos, mas são diferentes completamente na função e no resultado. Então, o terceiro ponto que eu peguei do Sanaúra aqui, que Deus seja grande em nós, né? Na nossa vida pública e na nossa vida privada. E aí eu já quero pegar um trecho aqui do livro do Sanaúra que ele vai dizer aqui: o critério mundano nos levará a optar pelo que não nos traga complicações, o que agrada aos outros, o que é tido pelo mundo como politicamente correto. Será sempre covardia e às vezes apostasia nas decisões de consciência preferir a boa fama ou a segurança do trabalho estável ou o ganho político ao invés de dar o testemunho de Cristo. Ou seja, o testemunho de Cristo tem o preço. Às vezes você não ter a boa fama, às vezes você ser criticado, ser tido como radical e outros mais. Mas ainda assim é a opção que a gente não pode fazer, que é o critério mundano. E aí o cardeal, já aproveitando aqui o ensejo, Ratzinger vai dizer: não viver como todos, não fazer como fazem todos, não se justificar em ações duvidosas, ambíguas, mas pelo fato de que outros fazem o mesmo, que é a mentalidade do mundo, né, que ele está colocando. Começar a ver a própria vida com os olhos de Deus, buscar, portanto, o bem ainda quando seja incômodo. Não fazê-lo pensando no julgamento da maioria dos homens, mas no juízo de Deus. Por outras palavras, buscar um novo estilo de vida, uma vida nova, que necessariamente repercutirá nas estruturas temporais. Essa é a coerência que a igreja nos pede ao não aceitar o que o globalismo está fazendo. Ser coerente, não buscar as coisas para que de forma a agradar o mundo, não ter o reconhecimento do mundo. A gente não precisa do reconhecimento do mundo, nem de ninguém. A gente precisa ser coerente na nossa fé e estar em paz com Deus. Eu aproveito aqui para pegar a marcação que eu deixei aqui no Catecismo da Igreja Católica, que diz assim: creio na vida eterna. Então, ao invés de crer nesse mundo melhor, perfeitinho, em que a natureza, que é o novo pobre, né? Essa norma vai dizer que é o novo pobre, que tem que ser acolhido e tudo mais, olha quem aqui está nos esperando o seu acolhimento, é o próprio Cristo. Então vai dizer que o Catecismo número 1020, o cristão que une sua própria morte à de Jesus, vê a morte como um caminhar ao seu encontro e uma entrada na vida eterna. Depois de a igreja pela última vez pronunciar as palavras de perdão da absolvição de Cristo sobre o cristão moribundo, que é a unção dos enfermos, né, que é o último sacramento que é dado ao enfermo, sê-lo pela última vez como uma unção fortificadora e dar-lhe o Cristo no viático como alimento para a viagem, diz com doce segurança essas palavras: deixa este mundo, alma cristã, em nome do Pai Todo-Poderoso que te criou, em nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus vivo, que sofreu por ti, em nome do Espírito Santo que foi derramado em ti. Quando? No batismo, assim que a gente é batizado, né? A gente já está dentro disso.
Toma teu lugar hoje na paz e fixa tua morada com Deus na Santa Sião, com a Virgem Maria, a Mãe de Deus, com São José, os anjos e todos os santos de Deus, e aproveitando o ensejo, São Miguel, é aquele que nos recebe, né? Vai dizer a tradição da igreja e a oração de São Miguel, tão bonita, né? Ele é guardião da porta do paraíso, São Miguel. Volta para junto de teu Criador que te formou do pó da terra. Que na hora em que tua alma sair do teu corpo, se apresse a teu encontro Maria, os anjos e todos os santos, que possa ver teu Redentor face a face. Assim seja, Senhor. Aí ele vai dizer aqui que o importante é o fim. Ou seja, exatamente a gente está caminhando em busca desse fim. Você querendo ou não, é nesse fim que você vai chegar. Você vai chegar de duas formas, a escolha é sua. A morte põe fim à vida do homem como tempo aberto ao acolhimento ou à recusa da graça divina manifestada em Cristo. O Novo Testamento fala do juízo principalmente na perspectiva do encontro final com Cristo na segunda vinda deste, mas repetidas vezes afirma também a retribuição imediatamente depois da morte de cada um em função de suas obras e de sua fé. A parábola do pobre Lázaro e a palavra de Cristo na cruz ao bom ladrão, assim como outros textos do Novo Testamento, falam de um destino último da alma, que pode ser diferente para uns e outros. É esse o ponto que a gente tem que fixar. Qual o destino que você quer, qual o caminho que você está traçando aqui na Terra. Essa pobre terra que te acolhe e que te sustenta, ok. Mas e quem te leva para a vida eterna? É você com suas escolhas. Então cada homem recebe em sua alma imortal a retribuição eterna a partir do momento da morte, vai nos ensinar o catecismo, num juízo particular que coloca a sua vida em relação à vida de Cristo. Faz um paralelo da sua vida com a vida de Cristo. O quanto você amou, o quanto você sofreu por Ele, o quanto você sofreu com Ele, o quanto você quis unir sua vida à vida de Cristo. Seja por meio de uma purificação, que é o que a igreja entende que é o ato em que você não se uniu a Cristo nessa relação, você não foi julgado apto a se unir a Cristo porque você não está purificado ainda, então é o purgatório. Seja para entrar de imediato na felicidade do céu, ou seja, o seu caminho aqui foi tão grande em busca da santidade, em busca das coisas de Deus, que você já está praticamente caminhando unido a Cristo, então a morte só vai ratificar isso. Seja para condenar-se de imediato para sempre. No entardecer de nossa vida, seremos julgados sobre o amor. Volto de novo a João 14,15. Se me amardes, se me amais, observareis meus mandamentos. No entardecer de nossa vida, seremos julgados sobre o amor. Seremos julgados sobre a nossa obediência aos mandamentos. Entenderam? Então não é em vão que nós caminhamos, não é por uma terra que passa, não é por ela que nós lutamos. E aí eu vou pegar aqui o São Pio X, em alguns trechos que ele cita e fala dessa preocupação que ele tem da mundanização da igreja, quando ele já estava combatendo o modernismo. O grande movimento de apostasia, vale dizer, organizado em todos os países para o estabelecimento de uma igreja universal, que não terá nem dogmas, nem hierarquia, nem regra para o espírito ou freio para as paixões, que sob o pretexto de liberdade e dignidade humana consagraria no mundo, se pudesse triunfar, o reino legal da astúcia e da força e opressão dos fracos, dos que sofrem e trabalham. E presta atenção no que ele vai dizer aqui nessas duas reflexões que ele faz. O que exige principalmente que falemos sem tardança é que os artífices de erros não devem ser procurados hoje entre os inimigos declarados. Eles se ocultam e nisso está um título de apreensão e de angústia muito particular. No próprio seio e no coração da igreja, inimigos tanto mais temíveis quanto menos declarados. Falamos, veneráveis irmãos, do grande número de católicos leigos, os inimigos da igreja, e o que é mais deplorável, de padres, que sob o pretexto de amor à igreja, absolutamente falhos de filosofia e de teologia sérias, impregnados pelo contrário até medula dos ossos, de um veneno de erro aurido entre os próprios adversários da fé católica,
se inculcam com desprezo de toda modéstia como renovadores da igreja. E ele vai dizer em outra frase que, em resposta a essa tentativa de renovar a igreja, adaptar a igreja aos tempos modernos, ele vai dizer assim, São Pio X ainda, a igreja não precisa de reforma, a igreja não precisa de novidades, a igreja não precisa de renovação. A igreja precisa ser mantida para que o céu seja alvo da humanidade, caso contrário, o mundo reinará dentro dela. Então somos nós, a partir dessas orientações que Sanaúra nos deu aqui no início do vídeo, somos nós que somos os representantes desse combate, né? Porque os anjos estão com a gente, tem o mundo transcendental junto com a gente, mas somos nós que representamos visualmente para os irmãos, para o mundo inteiro. Então somos nós que damos testemunha da nossa coerência cristã, né? E eu quero pegar também Leão 13, que Sanaúra vai citar mais uma vez. Não podemos considerar como totalmente inocente o silêncio que propositadamente leva à omissão ou desprezo de alguns dos princípios da doutrina cristã, já que todos os princípios vêm do mesmo autor e mestre, o Filho unigênito que está no seio do Pai. Eles são adaptados para todos os tempos e todas as nações, ou seja, a palavra de Deus é sempre atual. Eles são todos os tempos, todas as nações, como se vê claramente nas palavras de nosso Senhor aos seus apóstolos. Ide, portanto, e ensinai a todas as nações, ensinando-os a observar tudo o que ordenei. E eis que estarei convosco até o fim do mundo. Sobre este ponto, o Concílio Vaticano diz: deve ser crido como fé divina e católica tudo o que está contido na palavra de Deus, escrita ou transmitida, e que a Igreja propõe para ser crido como divinamente revelado, seja por solene juízo, seja por seu magistério ordinário e universal, magistério esse confirmado pelo Espírito Santo, que é quem conduz a sua igreja. Como Jesus diz, eu vou, mas o Paráclito vem. Né? Aqui em São João mesmo ele falou, se me amais, observareis meus mandamentos, e rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Paráclito. Quem é o outro Paráclito? Outro defensor, outro advogado, que é o Espírito, que vem em socorro dessas questões que estão no mundo através da igreja, ó, para que convosco permaneça para sempre o Espírito da verdade. Não é o espírito do achismo, não é o espírito do globalismo, é o espírito da verdade. Quem é a verdade? Cristo. Ele, o caminho, a verdade e a vida. Que o mundo não pode acolher, porque não o vê nem o conhece. O mundo não conhece o Espírito da verdade, porque não o acolhe. Não está disposto a fazer os sacrifícios que Cristo pede. O amor, né? O amor exige sacrifício, mas o mundo não está disposto a isso. Porque não vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque permanece convosco. Vós quem? Vós cristãos, vós que recebeis o Espírito no batismo. Esse é quem dá testemunho do Espírito. Eu, você e todos os batizados. Esse é o caminho que a gente tem que buscar para combater. E quero terminar esse vídeo com a análise de Dom Estevão Bittencourt, né? Que alguns trechos que eu copiei aqui do comentário, como eu já disse na pergunta, responderemos 469 de 2001. Dom Estevão vai salientar a importância da lei natural que diz assim: é a lei impregnada na consciência e tem princípio básico, pratica o bem, evita o mal. Princípio este que vai se explicitando em normas mais precisas, ou seja, princípio básico, você sem querer, sem pensar, sem ser cristão, sem nada, a lei natural é incutida em você que você tem um Criador. Seu Criador é bom e seu Criador é Deus. Então a lei natural é essa. E vai as normas mais precisas: não mates, não roubes, não adulteres, não calunies, honra pai e mãe, respeita o teu irmão. Por isso quem ama obedece à lei natural e obedece os mandamentos, porque uma coisa puxa a outra. Esta lei natural é universal e perene. Os homens não podem mudar isso por uma lei positiva, né? Então ela vai dizer assim: não muda com o tempo e deve ser tida como fundamento de qualquer lei confeccionada pelos homens ou lei dita positiva, que é o que a gente chama em direito a lei positivada, a lei escrita, aprovada pelos homens, né? E vai dizer que a lei positiva é aquela que os homens formulam à guisa de aplicação concreta da lei natural. Ou seja, o parâmetro da lei positiva é a lei natural e não pode fugir dela. Caso não esteja assim, é injusta e carece de valor.
Ou seja, nós temos que combater as leis que carecem de valor, como é a lei que autoriza o aborto, né? Como outras leis que estão aí para ser postas como rivais da lei natural. O princípio de subsidiariedade, que a gente já falou no outro vídeo. As instituições existentes na sociedade não devem fazer o que a pessoa pode fazer, que é justamente substituir a sua consciência, o seu julgamento frente às suas realidades pessoais. Não é impor uma lei para todos com relação à natureza, às suas opções de vida. Não. O princípio da subsidiariedade tem por função que pode e deve ser desempenhada por um grupo menor, não deve ser absorvida por um maior, né? Essa função não deve ser absorvida por um grupo maior, um governo mundial, nada disso. Por exemplo, a educação dos filhos pequenos é tarefa dos genitores, né? Consequentemente, o Estado, ainda que disponha de psicólogas, nutricionistas e professoras, não deve arrancar da família as crianças pequenas para educá-las. Vai lembrar que Dom Estevão Bittencourt. Tal princípio é dito de subsidiariedade porque preconiza que os grupos mais poderosos proporcionem subsídios, ou seja, deem, né, chance disso acontecer aos mais fracos para que estes realizem dignamente suas tarefas próprias e não substituir os mais fracos ou substituir quem quer que seja. Não é um direito do Estado, a gente não confere isso ao Estado. A gente não dá a nossa vida de uma maneira a que o Estado conduz os nossos pensamentos e nossas conclusões próprias com relação à nossa família, à nossa vida pessoal. A gente tem que se conduzir de acordo com a lei, ok? Porque ela faz parte da harmonização social, né? Mas não deve ser confundido. A natureza é dom e obra de Deus, por isso ela manifesta ao homem deveres que o próprio Criador impõe à criatura. Ou seja, o homem não tem que subverter a natureza. A natureza se impõe ao homem, ao mesmo tempo que o homem comanda a natureza. O homem é dado até a subverter a natureza, mas esse não é um valor natural, é a subversão do valor, né? Hoje em dia há quem conteste a existência de lei natural, julgando que esta concepção atrela o homem a leis físicas ou biológicas cegas, em detrimento de sua criatividade pessoal. Eis porque passamos a examinar a existência da lei natural. Ele se refere à lei natural justamente porque contesta essa lei. Ele vai dizer aqui, vai citar o Concílio Vaticano II, reafirmou tal doutrina em termos muito claros. Ele diz assim, na Gaudium et Spes número 16, na intimidade da consciência, o homem descobre uma lei. Ele não a dá a si mesmo, mas a ela deve obedecer, chamando-o sempre a amar e praticar o bem e evitar o mal. No momento oportuno, a voz dessa lei lhe faz ressoar nos ouvidos do coração. Faze isto, evita aquilo. De fato, o homem tem uma lei escrita por Deus em seu coração. Obedecer a ela é a própria dignidade do homem que será julgado de acordo com essa lei, ou com o conhecimento que chegou a ele dessa lei, não é? Deus nos julga de acordo com o conhecimento que a gente tem de alguma coisa. A consciência é o núcleo secretíssimo e o sacrário do homem, onde ele está a sós com Deus e onde ressoa a voz de Deus. E nesse sacrário não há invasão externa, é você com Deus, ouvindo os ensinamentos de Deus, não é isso? A negação da lei natural leva a dizer que os atos mais abjetos podem vir a ser considerados virtudes, e vice-versa. Quem não reconhece a lei natural atribui ao Estado civil o poder de definir o bem e o mal. Quer dizer, o Estado substitui o próprio Deus, né? É o totalitarismo, é o endeusamento, vamos dizer, é a adoração do Estado como um Deus. E isso não pode acontecer. A vontade do Estado torna-se a fonte da moralidade e do direito, né? Deste princípio segue-se a legitimação do totalismo e da tirania, olha aí, de que testemunha o século XX. É ou não é isso que está acontecendo? As funestíssimas consequências do totalitarismo moral do Estado levaram as Nações Unidas a promulgar em 1948 a Declaração Universal dos Direitos do Homem, que não é senão a reafirmação em grande parte da lei natural, ou seja, a própria ONU já se manifestou após a Segunda Grande Guerra sobre a lei natural do homem. Olha, para tudo, vamos respeitar aqui essa lei. Mas depois de um tempo, ela foi invadida de tal forma por outras doutrinas e ideologias que ela subverteu aquilo que ela mesma descreveu. E por isso ela está no tema desses vídeos.
Ora, é esta a carta magna da natureza humana que a ONU pensa agora em substituir por leis positivas, dependentes exclusivamente do alvitre, da opinião de países membros mais influentes. O momento é sério, vai dizer Dom Estevão, e exige firmeza de atitudes da parte de quem não se quer deixar levar pelo rolo compressor. E aí Dom Estevão bateu forte, né? Somos todos nós somos responsáveis por não nos deixarmos levar pelo rolo compressor através do sacrifício diário, do testemunho cristão, através da profissão da nossa fé transformada em atos, palavras, né, e uma vigília muito grande das nossas próprias atitudes. Eu finalizo essa série de vídeos com essa reflexão, pedindo as bênçãos de Deus para todos nós, porque é um assunto que abarca muitas e muitas outras realidades da vida humana, mas aí está nosso norte: Cristo, a Igreja, a Palavra de Deus, o Catecismo da Igreja Católica, os doutores da Igreja, os estudiosos, São Pio X, que a gente pede hoje de maneira especial que rogue por nós, Dom Estevão Bittencourt, que tanto se dedicou a essas questões tão atuais, né, de dúvidas sobre o que é certo e o que é errado. Gente, o que é certo e o que é errado está escrito por Deus, né, traduzido pela tradição e pelo magistério da Santa Igreja Católica. Confiemos, tenhamos fé, vivamos a nossa vida com coragem, sem medo de professar a nossa fé, quer agradamos, quer não agradamos o mundo, ok? Fiquem com Deus e que São Miguel nos proteja no combate.